Olá, mais uma aulinha de história usando os slides do Centro de Mídia, tá bom? A fonte é deles como regra, só dei algumas modificações, tirei algumas coisas daí, tá bom? Para reduzir um pouquinho o tempo de aula. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e, o tema dessa aula, o tema central, fala geralmente disso, da mulher durante a Idade Média, tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela. Voltando um pouquinho. Pera aí. Isso. Tá, aqui é a tela inicial. Voltando. Função social da mulher no período medieval. Durante o século V ao século XV. O papel social da mulher nesse período, nesses 1000 anos da Idade Média. Né? Será que as mulheres foram protagonistas? Tiveram muita importância? Tá bom? E aí os slides também são dos professores Carlos Neri e Janaína Jardim, da equipe do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, tá bom? Vamos lá, objetivo da aula: compreender a função social da mulher no período medieval. Analisar os aspectos gerais da educação da mulher, como era a educação da mulher nesse período da Idade Média. Conhecer mulheres protagonistas no período medieval. Vamos ver se são muitas. Eu acho que o Centro de Mídia deu uma passada de pano aí, viu, para a Idade Média. As mulheres não tinham esse valor todo, não. Nessa época. Até hoje, em pleno século XXI, as mulheres estão lutando para conquistar, para ter os direitos iguais aos dos homens. Imagina durante a Idade Média, né? Num contexto machista, né? Naquele contexto de religiosidade extrema, né? A sociedade e a elite da época, né? A Igreja Católica e nobreza, né? Tinha a ciência como inimiga, né? Mas beleza, vamos lá. Questão disparadora. Você conhece a história de alguma mulher protagonista no período medieval, na história ocidental? E aí, vocês conhecem? Além das rainhas, as rainhas não contam. Eu só conheço Joana d'Arc, mesmo assim ela vestia roupa de homem. Só Joana d'Arc, não consigo mais lembrar de nenhuma, mas vamos lá. Periodização da história, vamos lá. Século V começou com a queda de Roma, né, e a formação das monarquias, que caiu no século V, né, a queda do Império Romano do Ocidente. E aí começa a Idade Medieval. E vai até o século XV, quando começa a formação das monarquias, né, quando começa a centralizar de novo o poder na mão das monarquias. Né? E o símbolo do fim da Idade Média foi a queda do Império Romano no Oriente, né, em Constantinopla, atual Istambul, e aí começa a história moderna. Mas a gente vai estudar hoje só século V ao século XV, Idade Medieval, Idade Média, esses 1000 anos, tá? Formação de uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não se movimenta, né, que não é dialética, ou seja, nasceu servo, serve para sempre. Nasceu nobre, nobre para sempre, nasceu na elite religiosa também, vai participar dela para sempre, né? O servo não virava membros do clero da Igreja Católica, da elite, muito menos nobre, tá bom? Vamos lá? Bora fazer uma leitura compartilhada desse textinho. A mulher no período medieval. As mulheres na Idade Média, além de exercerem um papel tradicional, dito pela sociedade de esposas, mães e filhas, também se ocupavam de diversos outros papéis sociais. Muitas mulheres tinham uma profissão e até conduziam alguma forma de negócio, de forma autônoma, sem a tutela de seus maridos. Por exemplo, registros documentais de Paris do século XIII, percebe? Século XIII. Século XIII já é baixa Idade Média, 1300. Então, olha quando as mulheres foram conseguir, e aqui é exceção ainda, conseguir alguma posição na sociedade. Mas lá no século V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, não, era marginalizada. Apresentam mulheres professoras, médicas, boticárias, né, que fabricam perfumes, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras, arquitetas, mas também alguns papéis de liderança importantes, tais como abadesas e rainhas. Lógico, aí, né, rainha, o marido era rei, o rei morreu, fica a rainha ali até o príncipe ganhar maturidade e virar rei. Aí é fácil. Educação da mulher. A família medieval mostrava-se menos inclinada em instruir suas filhas, embora no século XIV sejam observados, por exemplo, crianças de ambos os sexos, né, menino e menina, em instituições de ensino em Florença. Contudo,
Olha que século XIV, já é o fim da Idade Média. Contudo, as damas da sociedade constituíam uma situação exclusiva, já que suas responsabilidades sociais conduziriam com um certo nível de educação e cultura. Por isso sabiam ler e escrever. Era exceção, não era regra. Muitas de forma perfeita, e algumas até dominavam o latim e o grego. Tudo exceção. Na regra, as mulheres eram marginalizadas durante a Idade Média. Atividade. Vamos lá para uma atividade? No período medieval, o pensamento de que as mulheres deveriam ser submissas aos homens também era muito aceito socialmente, e era mesmo. Defendido, era uma religião, era uma sociedade machista, e defendido pela religião. Entretanto, a religião apoiava esse machismo. Entretanto, não devemos pensar nas mulheres apenas enquanto um grupo submisso nesse contexto. Como regra, era submisso. Durante a Idade Média, embora muitas mulheres aceitassem a submissão, uma parcela significativa desempenhou papéis, profissões que eram tidos como masculinos. Conforme a leitura acima, aponte alguns avanços que foram conquistados em relação à equidade de direito no que diz respeito os homens a homens e mulheres. É aquilo. Para responder essa questão, só colocar o que o texto disse, né? Algumas profissões como professoras, médicas, tintureiras, arquitetas, né? Essas eram as profissões. Só que você tem que justificar que era exceção à regra. E era lá no fim da Idade Média, já estava chegando a Idade Moderna. Essa era a exceção. Como regra, as mulheres eram submissas, sim. A Igreja Católica apoiava essa submissão. Eram sociedades machistas, né? E a elite da época era religiosa e a nobreza. E os servos pobres, né, ficavam lá marginalizados, sustentando a nobreza e a elite da Igreja Católica. Aí um mapa da Península Ibérica, né, em 1210, quando Portugal e Espanha começa a se formar como país. Essa aqui são uma das mulheres que eles apresentam, ó, que o professor Carlos Neves apresenta, Matilde de Canossa, 1046-1115, de família nobre, condessa, militar italiana. Sua família envolve-se em diversos conflitos envolvendo a Igreja e o Sacro Império Romano. Mas é da elite, né? Uma mulher da elite. A maior parte das mulheres não pertencia à elite, não é a nobreza, nem eclesiástica, nem a nobreza mesmo de toga. A maioria das mulheres eram servas, trabalhadoras no campo, pobre, né? Então era a regra, a mulher era marginalizada assim. Urraca, 1180-1126, foi rainha dos reinos de Castelo e Leão, lógico, né? Aí já vem da nobreza, aí é fácil, né? Cristina de Pisano, 1363-1430, viveu na França e foi escritora e autora de livros, algo notável na época para as mulheres. Claro, pertencia à elite, né? Eram marginalizadas como regra e como exceção, elas se destacavam. Como exceção à regra, né? E já as mulheres que faziam parte da sociedade dos servos, né, eram todas marginalizadas. Joana d'Arc, essa sim se destacou. Foi uma das figuras mais icônicas do período medieval. Sua vida foi cercada de mistérios que elevavam seu nome durante a Guerra dos 100 Anos. Participou da guerra, inclusive se vestia como um homem, para não ser discriminada. 1337 a 1453. Durante essa guerra, a maior da Idade Média, Inglaterra de Henrique V, que dominava os territórios do norte da França, rivalizava com Carlos VII. Mas olha o período. Já estava no finzinho da Idade Média, né? Aí que as mulheres começam a se destacar, e mesmo assim, no caso da Joana d'Arc, se destaca como, se trajava até como um homem, né? No exército para poder lutar. Isabel de Castela, de Aragão, 1451-1504, finzinho, já está quase na Idade Moderna, rainha ainda de Castela. Mas cadê algumas servas se destacando, né? Durante a Antiguidade e o mundo medieval, na condição social da mulher era de submissão. Essa era a regra. Primeiro ao pai, depois ao marido, essa condição era estendida como natural, tá vendo? Como natural na Idade Média. Era uma sociedade machista, sim. Não dá para passar o pano na Idade Média. Foi um tempo de escuridão, um tempo que perseguiu a ciência, um tempo que o comércio, o lucro era proibido, o comércio era proibido, a economia era subsistência, né? O pobre nascia pobre e morria pobre, a sociedade era estamental, quem tinha privilégio era só os parasitas, os religiosos e a nobreza. Havia diferença entre mulheres pobres e as ricas? Claro. No campo de muitas delas trabalhava de forma semelhante ao homem.
Mas entre a nobreza elas eram educadas para serem mães e esposas, excluindo-se a rainha, claro. O rei morreu, fica a rainha, né? Até o príncipe virar rei. Que além de ser mãe e rainha, exercia de forma régia o poder do Estado, como podemos exemplificar com o governo de Isabel I de Castela, certo? Conforme o texto do slide anterior, podemos afirmar que, vamos lá, no que se concerne à função social da mulher no período medieval, existiam diferenças de tratamento entre a classe de camponeses e a dos nobres? Claro, o camponês não valia nada, só sustentava, trabalhava para sustentar as duas classes de cima. Né? Essa é a correta, mas bora ver por que as outras estão erradas? Embora houvesse tratamento diferente entre os camponeses e nobres, os direitos sociais eram iguais? Nunca, jamais. Direitos sociais era totalmente diferente. Pobre não tinha direito nenhum, servo não tinha direito nenhum. Errada. Os nobres procuravam corrigir as desigualdades sociais com as leis justas? De jeito nenhum. Os nobres procuravam era aumentar a desigualdade. Errada. A maioria das mulheres na Europa medieval romperam com a lógica da exclusão e assim se tornaram protagonistas? De jeito nenhum. A maioria das mulheres não. Era uma ou outra, como Joana d'Arc, que era exceção. Então a correta é a letra A. No que se concerne à função social da mulher no período medieval, existiam diferenças de tratamento entre a classe camponesa e a dos nobres. Claro, do nobre tinha valor, os camponeses só para servir os de cima, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula, tá? Tchau.